Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos tratar de como se preparar para os concursos das carreiras policiais sem sofrer tanto. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Lázaro, sou auditor do Tribunal de Contas da União e educador da Elite da Aprendizagem, cujo objetivo é fazer vocês aprenderem melhor e sem sofrimento. Como eu já tenho um bom tanto de bagagem com os concursos públicos, se hoje eu fosse começar a estudar para as carreiras policiais, seja a Polícia Federal ou Polícia Rodoviária Federal, eu basicamente seguiria essas 4 etapas. Eu vou explicar para vocês agora como funciona cada uma dessas etapas. A etapa de planejamento, ou a ação de planejar, no que ela consiste? Ela consiste em vocês pegarem, no caso, se vocês estiverem estudando sem o edital haver saído ainda do concurso, é pegar o edital anterior e estabelecer quais são as disciplinas que têm mais chances de caírem. E nesse caso, vocês avaliarem e montarem um ciclo de estudos. Para aqueles que não sabem como montar um ciclo de estudos, eu recomendo que vocês verifiquem no nosso material sobre ciclo de estudos de como fazer um. Existem inclusive alguns aplicativos muito bons hoje que fazem a elaboração dessa parte de planejamento para vocês, em que inclusive eu recomendo. Na fase de planejamento, qual é a ideia? É vocês pegarem quais são as disciplinas que vão cair e mais ou menos estabelecerem qual o nível em que vocês estão em cada uma dessas disciplinas para fazer mais ou menos a alocação de tempo e estabelecimento de metas de estudo para cada uma dessas disciplinas. Tudo isso vocês vão fazer no ciclo de estudos de vocês. É claro, vocês têm que adequar esse ciclo de estudos ou essa fase do ciclo de estudos à rotina diária de vocês. Então vocês têm que saber qual que é o momento melhor em que vocês podem estar estudando. Quais atividades vocês podem abrir mão para que vocês possam estudar melhor. Tendo feito o ciclo de estudos, vocês vão para a fase de execução. O que é a fase de execução? A execução do plano de estudos basicamente consiste em 3 atividades principais, que é o estudo da teoria, a resolução de questões e as revisões. Cada uma dessas atividades ela está mais concentrada dependendo do nível de estudo que vocês estão. Então, um estudante iniciante ele vai se dedicar mais tempo às teorias. Um estudante que já é do nível intermediário, ele vai estar se dedicando muito mais a questões. E um estudante já avançado, ele vai se dedicar muito mais às revisões e às questões. Tendo executado, no caso, esse estudo, vocês vão avaliar. Foram cumpridas as metas que haviam sido estabelecidas nesse plano de ação, no ciclo de estudos? Se foram, o rendimento nas determinadas disciplinas foi o rendimento esperado? E se não foi, aí nós vamos para a parte de correção. Note que a parte de correção, ela não se refere apenas à correção daquilo que vocês não entenderam, aquilo que vocês não aprenderam adequadamente. A correção também se refere ao próprio planejamento de estudos. Por exemplo, se vocês foram muito bem em uma disciplina, então vocês não precisarão estudar essa disciplina durante tanto tempo. Agora, se vocês foram muito mal em uma disciplina, pode ser que vocês precisem refazer o planejamento de vocês para que aloque mais tempo naquela disciplina em que vocês não foram tão bem. Note que todas essas fases elas utilizam o ciclo de estudos. Então, vocês estarão estudando todas as disciplinas que irão cair no edital. Tendo feito essa correção, novamente vocês vão para a parte de planejamento. Ou seja, vocês podem seguir o planejamento, se estiver ok, houve alguma correção. Se houve alguma correção em termos do planejamento,
vocês vão refazer a parte de planejamento. Se houve uma correção em termos do estudo, vocês só vão se dedicar um pouco mais e com mais afinco àquela disciplina que vocês não entenderam tão bem. Esse modelo, ele também se aplica ao TAF, não é apenas para a questão dos estudos teóricos. É um modelo muito interessante que, inclusive, ele vem da administração, que é o famoso PDCA. Qual é a ideia? Vocês podem aplicar esse modelo, inclusive, no TAF, da seguinte forma. Como vamos planejar, como a gente vai conseguir atingir as metas estabelecidas para o TAF? Primeiro a gente tem que planejar qual que é a ideia. Então vamos fazer, por exemplo, eu preciso melhorar meu tempo na natação. Então como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer 3 vezes na semana treinos de natação. Então eu vou lá executar e vou avaliar. Eu estou conseguindo obter os tempos? Não estou conseguindo. Então o que é necessário corrigir? Tem que corrigir que talvez eu precise de mais aulas. Então assim, aquele planejamento que eu havia feito anteriormente de 2 aulas na semana não está sendo suficiente. Então talvez eu precise mudar para 3 aulas na semana. Ou, eu preciso corrigir, na verdade, a execução de determinado movimento para conseguir. Por exemplo, no caso da natação, as viradas elas são muito importantes. As viradas, as saídas da plataforma, elas são muito importantes para vocês conseguirem o tempo. Então, aí vocês vão corrigir tanto a parte de execução, seja do movimento do TAF, quanto a parte do planejamento. Talvez vocês não estejam se dedicando tanto quanto é o necessário para atingir essas metas. Então, todas as fases vocês notam que elas são importantes. Não adianta nada vocês planejarem o negócio e não executarem. Da mesma forma, não adianta nada vocês executarem, estudarem, feito uns loucos, se vocês não estiverem avaliando os estudos que estão sendo feitos. Da mesma forma, não adianta nada vocês chegarem até o ponto de avaliação, mas também não corrigirem aquilo que vocês estão errando, né? O ciclo virtuoso ele se dá dessa forma, com planejamento, execução, avaliação e correção. Gente, por hoje é isso. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, bons estudos e sejam elite.